O que os medievais achavam engraçado? Parece que as mesmas coisas foram consideradas divertidas ao longo dos séculos. Muitos dos enigmas que os medievais contavam têm duplo sentido e as piadas são grosseiras com referências a sexo e funções corporais. Ninguém estava isento de ser o alvo de uma piada medieval. Maridos estúpidos, esposas infiéis, bispos, realeza, até mesmo sua mãe. No episódio de hoje, vamos tentar algo um pouco diferente e apresentar uma compilação de piadas e humor medievais. Bem-vindo à loucura medieval. Charadas rudes. Um manuscrito muito famoso foi escrito na Inglaterra anglo-saxã, por volta do final do século X. A antologia de poesia em inglês antigo chama-se Charadas Rudes. As Charadas Rudes é um manuscrito muito famoso, escrito em anglo-saxão como o Livro de Exeter. Muitos desses enigmas são instrutivos por natureza, e como o livro foi escrito por monges católicos, as respostas geralmente envolvem animais ou coisas que ocorrem no mundo natural. No entanto, entre esses enigmas morais, diversos possuem conotações sexuais, o que pode ser estranho, visto que esses monges supostamente eram devotos e puros em pensamento. Vamos admitir, enigmas sujos não diferem muito de piadas sujas. Aqui está um dos mais safados. Veja se você consegue adivinhar. Enigmas rudes. Esplendidamente, ele pende na coxa de um homem, sob o manto do mestre. Na frente há um buraco. É rígido e duro, tem um lugar divino. Quando o jovem, sua própria roupa, levanta acima do joelho, ele deseja visitar com a cabeça do que pendura o buraco familiar que ele frequentemente preenchia com seu comprimento igual. Você entendeu? Isso mesmo, a resposta é uma chave. Se sua mente divagou, você precisa claramente de Jesus. Charadas rudes. A resposta é uma chave, pois estaria sob a capa, talvez numa corrente na cintura. É difícil, porque a chave é feita de metal e ela precisa ser levantada e inserida em uma fechadura. Charadas rudes, livros de piadas. As próximas duas piadas são de Francesco Petrarca, que foi um dos primeiros grandes humanistas italianos. A primeira, uma piada da Roma antiga, muito popular nos tempos medievais, foi registrada em um livro de Leonardo. Charadas rudes, charadas rudes, charadas rudes, charadas rudes. Charadas rudes. A primeira piada diz que o famoso artista Lucius Malleus tinha filhos muito feios. Ele estava jantando com um amigo que viu as crianças e comentou: "Seus filhos não são tão atraentes quanto suas pinturas, Malleus." Ao que Malleus respondeu: "Bem, isso é verdade, mas é porque eu faço pinturas à luz do dia e filhos no escuro." Outra piada sobre o poeta Dante, que era bem conhecido durante toda a sua vida por seu humor afiado. Dante estava jantando com alguns convidados da nobreza. O senhor do solar estava repleto de vinho e comida, suando muito. Ele não parava de falar e dizia todo tipo de coisa estúpida e sem sentido, e muito disso eram mentiras. Dante ouviu em silêncio por um longo tempo, indignado. Finalmente, acreditando que o silêncio de Dante significava que ele aprovava seu falatório, o senhor agarrou Dante com sua mão suada e disse: "O quê? Não acha que um homem honesto não precisa se esforçar para falar a verdade?" Ao que Dante respondeu rapidamente: "Eu estava apenas me perguntando por que você está suando tanto." Mas foi Pódio Bracciolini quem nos forneceu seu livro de piadas mais famoso, que ainda é lido hoje. Pódio era um estudioso italiano que passou grande parte de sua vida trabalhando para o papado, onde serviu um total de 7 papas. Ele imprimiu o Facisi, que se traduz do latim como a palavra humor. Sua primeira antologia de piadas em 1470, que ele escreveu porque acreditava que, citação, "é adequado e quase imoral." É uma questão de necessidade que nossa mente, sobrecarregada por uma variedade de preocupações e ansiedades, deva, de vez em quando, desfrutar de relaxamento de seu trabalho constante e ser incitada à alegria e ao riso por alguma recreação humorística. A maioria das piadas são direcionadas a clérigos corruptos, camponeses estúpidos e, citação, apetites sexuais insaciáveis das mulheres. A seguir estão algumas das histórias encontradas em seu livro. Menina Travessa. Uma jovem mulher florentina estava prestes a dar à luz. Ela sentia muita dor, então a parteira, vela em mãos, verificou suas partes íntimas para ver se o bebê estava a caminho. "Olhe do outro lado", disse a pobre mulher. "Meu marido às vezes pegou aquele caminho." O abade gordo
O abade de Séptimo era um homem extremamente corpulento, ou seja, muito gordo. Ele estava a caminho de Florença uma noite quando perguntou ao camponês: "Você acha que conseguirei entrar no portão?" Ele queria perguntar se conseguirá chegar à cidade antes do fechamento noturno dos portões. Mas o trabalhador rural, que havia notado o tamanho do homem, disse: "Claro que sim, um carrinho de feno pode passar, então por que você não deveria?" A rede de pássaros. Um jovem florentino desceu até o rio Arno com uma das redes que as mulheres usavam para lavar lã. Um garoto que o viu lá perguntou: "Que tipo de pássaros você vai pegar com essa rede?" O jovem respondeu: "Estou indo para a saída do bordel para espalhar minha rede lá e pegar sua mãe." "Procure com cuidado", o garoto respondeu, "que certamente achará a sua lá também." Não é muito diferente das conversas da minha infância. Os dentes do bispo. Um velho bispo reclamava da perda de muitos dentes. Dos que restavam, estavam frouxos, receava que também caíssem em breve. "Não tema, eles não cairão", garantiu um amigo. "E por quê? Por que não?" perguntou o bispo. Seu amigo respondeu: "Porque meus testículos estão pendurados soltos há mais de 40 anos como se fossem cair, mas aqui ainda estão." A dívida. Um florentino que conhecia estava em Roma para comprar um cavalo. Ele foi ao comerciante que pedia 25 ducados de ouro. O preço estava alto demais, então meu amigo fez uma contraproposta de 15 ducados pagando o restante posteriormente. O comerciante concordou. No dia seguinte, o vendedor de cavalos pediu o saldo restante. Mas meu amigo se recusou a pagar dizendo: "Estava resolvido. Havíamos acordado que eu te devia. Se eu pagasse a você, não seria mais." Eu, degustador de vinho antigo. Um eminente conhecedor de vinhos pegou uma febre que o deixou ainda mais sedento do que o usual. Diversos médicos discutiam como curar a febre e a sede do homem doente. "Ocupem-se apenas com a febre", disse o homem. "Eu cuidarei bem da sede." Criança prodígio. Um cardeal romano chamado Angeloto tinha um temperamento desagradável. Na visita do Papa Eugênio a Florença, uma criança de 10 anos o elogiou. Angeloto, espantado com o entusiasmo infantil, questionou a criança. Mas a criança conseguiu responder corretamente a cada pergunta. O cardeal Angeloto voltou-se para seus assistentes e disse: "Aqueles que mostram tal perspicácia e proficiência desde a infância, quando ficam mais velhos, sua inteligência declina e se tornam tolos na velhice." A criança respondeu rapidamente: "Então você devia ser muito sábio e conhecedor quando jovem." Encontrando sabedoria. O muito famoso médico bolonhês Giovanni Andrea estava tendo relações com sua empregada quando foi pego por sua esposa. A senhora ficou horrorizada com o escândalo indesejado e perguntou ao marido: "Onde está agora, Giovanni, aquela preciosa sabedoria?" Aqui foi sua resposta rápida, e é muito confortável também. Inacreditável. Um padre estava pregando um sermão para sua congregação. Ele estava contando a história de Jesus quando alimentou os 5.000 com apenas 5 pães. Mas o padre disse 500 pessoas por engano em vez de 5.000. O escrivão sussurrou rapidamente sobre a gafe dele, mas o padre mandou-o calar-se, chamando-o de tolo. Acreditar que eram 500 já será difícil para eles. Sempre diga a verdade. 2 amigos passeavam pelas ruas de Florença. Um deles, que era alto, mas rechonchudo e com uma tez castigada pelo tempo, notou uma jovem passando com sua mãe. "Lá passa uma beleza encantadora e adorável", ele disse brincando. "Infelizmente, o mesmo não se aplica a você", retrucou a garota. "Sim", o homem respondeu, "se alguém mentir como eu." Porquinho. Na aldeia de Picerno, a tradição era convidar toda a vizinhança para o jantar quando um porco era abatido no inverno. Um fazendeiro muito mesquinho, querendo evitar gastos, perguntou a um amigo o que fazer. "Amanhã você precisa dizer a todos que seu porco foi roubado durante a noite", disse seu amigo. Foi isso que seu amigo fez. Ele furtou o porco do fazendeiro à noite sem que ele soubesse. No dia seguinte, o fazendeiro notou a falta de seu porco e foi até a casa do amigo, alegando que seu porco fora roubado. "Ótimo", disse o amigo. "É isso que te mandei dizer." Capturando a brisa. O cardeal de Conte, um homem corpulento, saiu para caçar. Ele sentou-se para jantar ao meio-dia. Como era auge do verão, ele estava suando muito e pediu para alguém refrescá-lo com um leque.
Os servos haviam saído todos da sala, então ele se voltou para Ovado Lupe, o secretário apostólico, para ajudá-lo. Não sei como te auxiliar, disse o secretário. Não importa, o cardeal disse. Só faça o que achar que vai dar certo. Com isso, o secretário levantou a perna e soltou o peido mais estrondoso das profundezas de suas entranhas, dizendo: é assim que eu faço uma brisa para mim mesmo. Naturalmente, todos os presentes caíram em gargalhadas. Aqui hoje, fora amanhã. E essa piada final foi escrita pelo poeta belga do século XIV, Jean de Conde. Um jogo de verdade estava sendo jogado na corte pela rainha e seu séquito. A rainha pergunta a um dos cavaleiros: você tem algum filho? Ao que ele responde: receio que não. A rainha acena em concordância e diz: sim, você não parece o tipo de homem que poderia agradar uma mulher quando a segura nua em seus braços. Sua pequena barba é como o tipo de penugem que uma mulher tem em seu lugar privado. E é fácil ver pela condição do feno se o forcado é bom. O cavaleiro pergunta rapidamente: senhora, tem algum pelo entre suas pernas? Ao que a rainha responde: nenhum. Rapidamente, o cavaleiro retruca: eu acredito em você, pois a grama não cresce em um caminho bem batido. Obrigado por ver este episódio de Loucura Medieval. Diferente do habitual, diga-nos se gostou e deixe um comentário com suas piadas favoritas, medievais ou não. Desejo a todos uma ótima semana, saúde!